Terceira temporada do anime de Re:Zero acabou. E agora? Fiquem tranquilos porque a quarta temporada foi anunciada no mesmo dia do lançamento do último episódio da terceira temporada. Tem até um trailer curto, pequeno, mostra quase nada, mas pelo menos já confirma a quarta temporada. Algo que a gente já tinha as informações vazadas desde então. E aqui nesse vídeo eu comentarei sobre as informações da quarta temporada e também o que eu achei da terceira temporada, o que foi cortado no geral, assim, se foi uma boa adaptação ou não. E também explicar por que eu não gravei tantos vídeos e por que faltou alguns vídeos e episódios. Mas, antes que eu me esqueça, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. É algo tão bom que nem parece ser real. Todo fã de Re:Zero já estava acostumado a tratar o anime como Copa do Mundo, que ocorre apenas em 4 anos. A primeira temporada veio em 2016, a segunda em 2020 e a terceira em 2024. Então a gente até já esperava que uma quarta temporada viesse em 2028, só que para nossa alegria, finalmente tivemos o trailer da quarta temporada, já que tínhamos vazamento dela. E o primeiro vazamento, entre aspas, não foi nem de fã, mas sim da própria produção, mais especificamente do Otsuka, que é o ilustrador oficial da novel. Na ilustração de anúncio da terceira temporada, ele inseriu personagens que só apareceriam no arco 6, e um aparece apenas no final do arco 6, entendem? Eu já gravei um vídeo guia de Re:Zero, mas se você não estiver ligado no assunto, a primeira temporada adaptou 3 arcos, sendo que o arco 1 e 2 são menores. A segunda temporada adaptou apenas o arco 4, e essa terceira temporada adaptou apenas o arco 5, para você ter noção do tamanho dos arcos de Re:Zero. Então, obviamente, quando eu, o Zen e o Barusu, a gente assistiu em live, nós vimos essa ilustração, a gente ficou com medo, porque, imagina, 25 episódios para adaptar 2 arcos de Re:Zero, seria muito pouco, teria muito conteúdo cortado, a temporada seria horrível. Por sorte, a terceira temporada teve 16 episódios, mas na realidade são 20, já que o primeiro foi estendido, e deu para adaptar o arco 5. Não adaptou inteiro, ainda ficou faltando um pedacinho, só que eles irão inserir no comecinho da quarta temporada. E a nossa fonte mais confiável, que sempre acerta, já nos garantiu que teremos 22 episódios para o arco 6. Então essa quarta temporada terão 22 episódios. E claro, como a gente já viu na terceira temporada e como já é algo de praxe nas temporadas de anime, eu acredito que também o primeiro episódio será estendido, tendo 1h30, o que será perfeito, tendo 26 episódios para adaptar, no tempo comum, né? Já que o primeiro episódio contaria com 4 episódios, na verdade. Já que o primeiro episódio estendido seria o tempo padrão de 4 episódios, então seria perfeito para uma adaptação do arco 6. E eu sei, gente, tanto que eu já sou um cara que grava conteúdo cortado da novel de Re:Zero, trago para vocês, e sei muito bem que mesmo tendo no tempo padrão 26 episódios na prática para adaptar o arco 6, ainda faltará bastante conteúdo da novel. Isso se dará porque o arco 6, além de ser um arco grande, é um arco bem difícil de ser adaptado. Ele tem bastante conteúdo, enquanto o arco 5 é mais focado em ação. O arco 6 é denso, é focado no terror psicológico, ele é bem introspectivo, muito pensamento. É uma coisa bem peculiar e que para passar para a versão do anime dará muita dor de cabeça para a produção. Realmente será um arco bem difícil de ser adaptado. Não à toa, ele é considerado pela maioria dos leitores da novel como o melhor arco de Re:Zero, algo que eu já falei para vocês que eu discordo, uma vez que eu acho que o melhor é o arco 4, porém eu considero o arco 6 o segundo melhor. É um arco incrível, tanto na versão da web novel como na light novel. Claro que na versão da web novel tem um carinho a mais, também porque foi a primeira versão que eu li, e também porque tem uns certos conteúdos a mais que infelizmente foram retirados da versão definitiva da light novel, porém já é algo bem pessoal. O que eu fico triste é que
como o anime adapta a versão da Light Novel, algumas cenas da Web Novel não estarão presentes no anime. Mas aí, quando a quarta temporada estiver lançando e eu estiver fazendo vídeo, eu também contarei o que foi cortado da Web Novel, podem ficar tranquilos. Em relação à data de lançamento, nós não temos ainda, mas como já foi anunciado, provavelmente será no ano que vem. Acho difícil lançar nesse ano, mas do ano que vem não passa. Ao menos que aconteça uma tragédia no nível que foi em 2020, mas eu torço que não, espero que não. Isso não é confirmado oficialmente, porém, a mesma fonte que vazou o número de episódios do Arco 5, entre várias outras informações e tudo mais, e que se concretizaram, também garantiu que teríamos 22 episódios nessa quarta temporada. Então, muito provavelmente teremos 22 episódios. E o que eu falei anteriormente no vídeo, que o primeiro episódio seria estendido, não é algo confirmado e também não foi a fonte que nós temos que vazou. Porém, é algo que eu presumo que vai acontecer. Por quê? Porque, querendo ou não, 22 episódios ainda é pouco para adaptar o Arco 6. Eles têm um carinho a mais por ReZero e também já é algo meio de praxe lançar episódio estendido. Então isso é algo que eu presumo. Então acredito sim, aí sou eu falando, que o primeiro episódio será estendido em 1h30, assim como foi na terceira temporada. Mas isso sou eu falando, gente. É algo que eu acredito que ocorrerá. Eu não vi nenhuma informação, notícia sobre mudança na staff, então eu presumo que será a mesma staff e o mesmo diretor, que é o Shinohara. Para a alegria de uns e para a tristeza de outros, já que alguns preferem o Watanabe, que foi o diretor da primeira e segunda temporada. Só que eu gostei do trabalho do Shinohara, o que ele fez na terceira temporada, e já aproveito e comento o que eu achei dessa terceira temporada. Resumindo todos os vídeos que eu fiz sobre a terceira temporada, e também resumindo aqueles vídeos que eu não fiz dessa temporada, basicamente, eu gostei. Mas o que significa eu gostar? O fato de eu gostar está muito atrelado com a própria proposta da direção. O que o Shinohara ele tem de diferente do Watanabe? O Watanabe ele tinha um estilo próprio, ele conseguia dar muita emoção para as cenas de ReZero, como por exemplo foi o episódio 15 da primeira temporada. Aquele episódio foi incrível, e nem preciso dizer do From Zero, que foi o episódio 18, que foi aquela conversa com a Ren com o Subaru. Aquilo foi maravilhoso. O Valor da Vida, que foi o episódio 8 da segunda temporada, fantástico. É inegável a qualidade do trabalho do Watanabe. Já a qualidade do Shinohara está em outra característica, algo que eu elogiei bastante nos meus vídeos, que foi o comprometimento dele com a obra original, como ele é fiel à Light Novel. O diretor, nesta terceira temporada, pegou os eventos da Light Novel e em diversas ocasiões ele inverteu a ordem dos acontecimentos. E vocês devem estar se perguntando, ué, como assim? Você não falou que ele era mais fiel à novel? E você acabou de falar que ele inverteu a ordem de acontecimentos? Como assim? O que acontece? A Light Novel é um livro, é escrito, não tem áudio, não tem música, porém, não tem limitação de tempo de episódio. Não é limitado a 23 minutos, não tem encerramento, não tem abertura. Simplesmente são 400 páginas para o Tappei poder escrever à vontade. Já o anime, com todas as limitações que eu falei, tempo de episódio e tudo mais, ele ainda tem os episódios, a quantidade por temporada, o tempo de produção que ele tem e a dificuldade, né? Porque é muito mais fácil você escrever uma novel do que você produzir um anime. São muito mais pessoas envolvidas e tudo mais. Então não dá pra você ser 100% fiel. Tanto que na primeira e na segunda temporada tiveram vários cortes. Cortaram que o Aldebaran é invocado de outro mundo. Cortaram 99% das cenas da Sátela, que como ela ama os Subaru, os encontros dela no Shadow Garden. Cortaram muitas coisas. Que a Felt é uma sobrevivente da família real, que tem essa teoria de que presume-se isso. Gente, é tanta coisa cortada que vocês nem imaginam. Então mostra que a prioridade na primeira e na segunda temporada era que a adaptação de ReZero
fosse a mais natural possível, que o roteiro seguisse da forma mais orgânica, mesmo que algumas informações fossem cortadas. Obviamente, alguma ordem de eventos foram invertidas na primeira e na segunda temporada, só que bem menos em relação à terceira. Isso se dá ao fato, pelo que eu também percebi nessa terceira temporada, de que o diretor teve um foco em tentar manter o sentimento, todo o feeling da novel. Eu disse isso nos meus vídeos e mantenho aqui também nesse vídeo. Eu percebi um esforço em tentar passar todo o sentimento da obra original. E passar o sentimento da obra original não significa ser imutável na hora de adaptar. Por quê? Porque uma coisa é uma light novel escrita, outra coisa é o anime, um audiovisual. Eu vou pegar um exemplo que pode parecer controverso, mas ilustra bem o que eu quero dizer, que é o episódio 12 da terceira temporada do anime. O que o episódio 12 adaptou na versão da novel são cenas picotadas, então são 20 a 30 páginas que vão mudando o POV várias vezes. Isso, pra novel, dá certo. Mas se fosse passar desse mesmo jeito para a versão do anime, aí o diretor teria que fazer duas escolhas. A primeira opção seria ser igual à temporada 1 e 2, o qual passa de uma maneira natural, os mesmos acontecimentos como são na novel, só que aí teria que usar da criatividade dele, adicionar alguns takes a mais, tudo isso para que as cenas não ficassem maçantes, não ficasse algo como corte do YouTube, algo que não fosse digno de uma produção de anime. E aí algumas informações teriam que ser sacrificadas, porque, como eu já falei, são 23 minutos, né? Não dá pra adaptar tudo. E a segunda opção é do jeito que o Shinohara fez nessa terceira temporada, que é mudando algumas ordens de evento, prolongando a duração. Então, em vez de ficar mudando, Emilia Subaru, ele já une e estende esse tempo de duração para que essas transições não ficassem o tempo inteiro ocupando o tempo de episódio e assim conseguindo inserir o máximo de informações possíveis. Então, nessa terceira temporada teve momentos que eu até me enganei, porque um exemplo foi no episódio 3 e episódio 4. Tem informações e cenas que ocorreram no episódio 4 da terceira temporada que eram para ter ocorrido no episódio 3. Porém, o Shinohara achou melhor inverter e colocar esses momentos no episódio 4, onde foi bem melhor, onde conseguiu inserir a informação no tempo correto e não faltou, não foi cortado. Algo que eu achei incrível, principalmente para mim, que gravo conteúdo cortado da novel de ReZero. Isso para mim achei maravilhoso. E no episódio 12, 3/4 do monólogo do Regulus foram cortados, mas se não fosse o estilo e o bom trabalho do Shinohara, era capaz de ter sido muito mais. Então ficou nítido para mim o esforço e o carinho que a direção teve para conseguir inserir o máximo de informações possíveis no anime, o que me deixou bem satisfeito. Sobre a animação, gente, eu gostei. Eu já falei, não sou especialista, mas gostei bastante, principalmente da luta do Garfield contra o Kurgan. Aquilo foi lindo mesmo. Quem me conhece sabe que eu não tenho apreço pelo Garfield, e eu também não gosto dessa luta na novel. Porém o anime fez milagre, me fez gostar dessa luta. Mas infelizmente nem tudo são flores. Na novel, a minha luta favorita é Aldebaran vs Capella. E infelizmente eu posso dizer com segurança, no anime essa luta ficou muito ruim. Talvez eu nem diria que ficou muito ruim, porque para quem só assiste o anime, pode assistir essa luta e dizer: eu achei ela ok, não achei ruim. Só que, gente, na novel, essa luta tem um elemento único. Ela é mágica, tem a sua magia. E o anime tirou toda a magia dela. Assim como o Subaru, o Aldebaran também tem o poder do retorno através da morte. É diferente, é um pouco mais nerfado, só que ele tem. E na novel é mágico, porque é uma narração não confiável. A luta vai acontecendo e os loops vão acontecendo paralelamente sem avisar a gente. Então fica uma coisa confusa, só que confusa pro lado bom. É uma coisa muito bacana, porque a gente não vai entendendo, só que conforme a gente vai lendo com mais atenção, a gente vai vendo esses loops acontecendo.
No anime, infelizmente, tem gente que nem percebeu que Aldebaran voltou no tempo. Só teve aquele comentário dele, eu morri algumas vezes, mas, cara, tirou toda a magia da novel, infelizmente. E as outras lutas foram ok, tiveram o mesmo nível da novel. As dubladoras, os novos dubladores, não preciso nem dizer, foram excelentes. A ambientação e toda a estética de Pristela, eu gostei bastante como foi mostrada no anime. Não supera a primeira, só que supera bastante a segunda em relação aos traços. Isso não tem como negar. E pra mim, no geral, foi uma boa adaptação. São 5 volumes, do 16 ao 20. O 16 ele foi bem adaptado até demais, porque eu já digo que o volume 16 ele é muito parado, então talvez fosse o momento deles terem dado alguns cortes ali ou aqui que deixasse menos maçante, até pelo episódio de 1h30. Isso é algo pessoal, mas eu particularmente acho que deveria ter dado uma encurtada, até para priorizar cenas de volumes mais importantes, como o 19 e o 20, que sofreram um pouco também com alguns cortes, principalmente o episódio 14, que adaptou a parte da Teresia, que infelizmente foi bem cortado. Obviamente, assim como vocês acompanharam nos meus vídeos, todos os volumes tiveram cortes, porém, posso dizer que o melhor foi o 16, que teve menos cortes assim, e o que foi mais cortado de longe foi o 20, que infelizmente foi o único que eu não fiz vídeo, desculpa gente. No geral, a terceira temporada do anime de Re:Zero foi uma boa adaptação. E não é só uma boa adaptação, é a melhor adaptação até agora. Melhor adaptado do que a primeira temporada e do que a segunda. O arco em si eu já não acho ele tão bom. Eu acho o arco 4 muito melhor, arco 6 é muito melhor, arco 3 é bem melhor. E falo que em questão de proposta e de execução, o arco 2 até supera, sendo sincero. E não que eu acho ele um arco ruim, acho um bom arco, só não acho ele tão bom como a maioria fala. Pois é um arco que o Tappei ele acaba explorando um pouco mais dos pontos fracos da escrita dele, aonde ele tem mais dificuldade, como cenas de luta, ação, world building, a parte política que pelo amor de Deus o Tappei é bem fraco em relação a isso. E ele acaba não explorando tanto aonde ele escreve melhor. Ele acaba não explorando tanto os pontos fortes dele na escrita. O que nós vimos no arco 2, principalmente no 3 e no 4, e vocês ainda verão no arco 6. Pode ficar tranquilos que o arco 6 pode ficar ansioso, porque esse arco é bom. Aqui foi só para falar mais no geral a respeito da expectativa para a quarta temporada do anime de Re:Zero e o que eu achei realmente no geral, resumido, da terceira temporada. Mas eu irei lançar mais vídeos em breve, fique atento nas lives e mando aquele agradecimento a todos os membros que apoiam o canal. Muito obrigado, incluindo vocês aos cultistas, agradeço demais. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e se você gosta de animes e principalmente Re:Zero, eu espero sempre vê-lo por aqui. Pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.